Queridos irmãos, que a paz do Mestre amado Jesus se faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. Estamos aqui para mais um trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, alicerce e sustentáculo da doutrina espírita. Ainda em tempos de pandemia, pedindo a Deus que nos proteja para que possamos vencer este momento, que apesar dos sofrimentos vivenciados, nos trará muitos aprendizados para a humanidade. Que Deus ilumine os nossos governantes, que ilumine os homens que detêm o poder das decisões que irão nortear a sociedade no caminhar deste momento tão difícil, para que eles tomem as melhores decisões, as decisões mais acertadas, de forma que o sofrimento, principalmente daqueles menos favorecidos, seja minimizado e venha a diminuir as suas dores. Que tenhamos, meus irmãos, a clareza e o discernimento de que, principalmente agora, se faz necessário o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Evangelho este que representa para toda a humanidade o caminho para a felicidade futura. Como de hábito, nós espíritas, antes do trabalho, costumamos fazer uma prece. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Deus de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui em busca da verdade, em busca do conhecimento, para que possamos nos fortalecer espiritualmente. Abençoa todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Derrama a tua misericórdia sobre todos nós. Nos orienta, nos intui, nos direciona. Fica conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. O tema que nos foi proposto está no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte das leis morais. Vamos tratar do capítulo 6. Vamos tratar especificamente da lei de destruição, estudando o tema guerras. Antes de iniciar, gostaríamos de citar uma passagem do Evangelho de Mateus, citação de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Esta citação já nos leva a não ter nenhuma dúvida que quando se reúnem 2 ou mais para planejar um combate, para planejar uma guerra, um conflito, eles não estão reunidos em nome de Deus, porque nenhuma guerra é santa e nada justifica o massacre de irmãos por outros irmãos. Todas as guerras são abomináveis, mas as guerras em nome de Deus são o maior testemunho da ignorância, da intolerância, das inferioridades humanas, que até hoje mancham de sangue humano o caminho das religiões.
Em nome de Deus, se mata e se morre. Isto demonstra o quanto ainda somos irracionais e bárbaros, e o quanto ainda estamos longe de Deus. Vejam, senhores, que desde os primórdios da humanidade, o homem vive constantemente em guerra. Desde que as primeiras tribos passaram a lutar pela soberania de algum recurso natural, ou pela soberania de algum povo, alguma nação. Então, a partir deste momento, os povos começaram a se dividir em estados, em países, em regiões. Tal fato levou a humanidade, os povos, a uma segregação. Uma segregação que dividiu os homens em classes sociais, em etnias, em grupos religiosos e até mesmo povos com diferentes ideologias econômicas. Para todos os casos, a guerra sempre foi, na história da humanidade, uma opção imediatista com graves consequências para a sociedade. E aí, uma pergunta vem direta às nossas mentes, pelo tema que estamos tratando. Como é que a espiritualidade vê as guerras? Seriam permitidas por Deus? E as inúmeras mortes? E o soldado que mata na guerra está cometendo assassínio ou assassinato? Devemos inicialmente entender que a guerra é, sobretudo, a predominância do nosso instinto animal, de superioridade pela força. Devido, logicamente, ainda à nossa fraqueza moral, acreditamos que somente seremos atendidos e respeitados se gritarmos mais alto, se impormos as nossas vontades através da força, se fizermos o adversário temer a nossa força. Isso se deve, meus irmãos, ao fato de ainda estarmos nos estágios iniciais de evolução, fazendo com que, geralmente, nós, seres humanos, hajamos desta maneira. Agora, é importante salientar que tudo que nos acontece aqui no planeta tem a permissão de Deus. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é todo-poderoso. Lógico que, em se tratando de guerras, não seria diferente. Deus permite que elas aconteçam. Deus, em sua sabedoria divina, todo-poderoso, permite ao homem que desbrave com o seu livre-arbítrio todas as possibilidades de ação dentro das suas leis. Dentro das suas leis. Ora, a guerra, ela está no contexto da lei de destruição. É um instrumento de destruição a guerra. E está contemplada na lei de destruição. Lógico que, em se tratando de uma lei de Deus, de uma lei divina, ela só ocorre pela permissão do Todo-Poderoso. Então, sendo a lei de destruição uma das suas leis,
nós sabemos que as guerras são ainda um caminho escolhido pelos homens para agir nas suas diferenças. Caminho escolhido pelos homens. Isto quer dizer mau uso do seu livre arbítrio, que é concedido por Deus, para que nós possamos ter o mérito da nossa evolução. Agora, não podemos, meus irmãos, confundir que a guerra seja algo da vontade de Deus, da vontade da espiritualidade amiga. A guerra nunca será o caminho preferido pela espiritualidade amiga. Inclusive, a espiritualidade busca incessantemente dissuadir os poderosos da ideia de conflito bélico. A guerra é somente a preferência do homem pela força ao invés da razão. E aí nós vamos encontrar na pergunta 743 do Livro dos Espíritos. É feita a seguinte pergunta aos espíritos: o que leva o homem à guerra? E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para eles um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente. É natural, porque ele lhe evita as causas. Na medida que a sociedade evolui, ela passa a instalar com maior frequência na sociedade um ambiente de entendimento, um ambiente onde a gente se aproxime de um clima de fraternidade, um ambiente de diálogo, um ambiente onde todos falam e todos escutam. E quando esta guerra ela se torna uma situação que é imprescindível, que não há como não fazer, ele procura fazer, os homens procuram fazê-la com humanidade. Se Deus permite, meus irmãos, que a guerra, permite a guerra, é porque dela o homem pode tirar lições valiosas através do seu uso do livre-arbítrio. E aí vem naquele mesmo contexto o entendimento de que há situações que parecem ser maléficas, há maus que parece que vêm para nos destruir, e na verdade aquele mal é uma condição que está sendo estartada naquele momento para que nós venhamos a dar um salto maior na nossa condição humana. Através dos acontecimentos tristes das guerras, tivemos avanços sociais necessários e importantes. As primeiras guerras que buscavam a liberdade de povos oprimidos, e até mesmo as guerras mais recentes, fizeram boa parte da humanidade repensar suas atitudes e o tipo de sociedade que desejam se tornar. É a melhora, é a evolução através da dor.
Nós espíritas sabemos, só tem duas formas de resgatarmos as nossas dívidas, de evoluirmos como espírito. Só existem dois caminhos: a prática do bem, a prática da caridade, a lei de amor e caridade e a dor. E no caso das guerras é a segunda opção. É através da dor que os homens, após um conflito onde houve uma destruição enorme, onde muitos perderam suas vidas, muitas famílias foram destruídas, e é aí que os homens param e começam a avaliar e ver que fizeram uma grande besteira, que aquele não seria o melhor caminho. Logicamente que está aí numa dosagem muito forte o orgulho e a vaidade e o egoísmo. O homem que se torna escravo desses vícios, ele destrói sua vida e a vida daqueles que estão em sua volta. A guerra, meus irmãos, ela é permitida por Deus para que possamos, através dos nossos erros, compreender suas leis da forma mais clara. A providência divina, ela permite que sejamos atacados pelo mal. Ela permite isto, que sejamos atacados pelo mal. Mas pelo mal que escolhemos fazer. Pelo mal que foi opção para nós. Ora, a sociedade opta, através das suas lideranças, a entrar num conflito com uma outra nação. Foi uma escolha. E como nós temos o nosso livre-arbítrio, que é mais uma concedência e misericórdia de Deus, é permitido que soframos as consequências das nossas atitudes. Porque somente assim nós vamos aprender na prática que aquela atitude deve ser extinta da sociedade cristã. Percebemos que de alguns conflitos foram criadas boas coisas. Nós percebemos, a história nos traz. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela veio em 1945, ao término da maior guerra, que teve o maior potencial destruidor da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela trouxe uma gama de leis de guerra a fim de evitar que os povos se destruíssem entrando por esse caminho equivocado do conflito e da guerra. Na pergunta 744 do Livro dos Espíritos, é perguntado: qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Os espíritos são objetivos, pragmáticos, curtos e grossos. Os espíritos respondem: a liberdade e o progresso. Ora, a guerra se tornou necessária para que se estabelecesse entre os homens a liberdade e o progresso. E aí ele estende um pouco esta pergunta, fazendo uma segunda pergunta: se a guerra deve ter por efeito alcançar a liberdade, como os espíritos disseram, a liberdade e o progresso, como é que,
frequentemente ela tem por objetivo e resultado a escravização. Fica um pouco incoerente. Né? E os espíritos respondem: escravização temporária, momentânea, para, através da dor, fazer os povos progredir mais rapidamente. Então existe todo um contexto, existe toda uma engrenagem que talvez até nós, nas nossas limitações, nas nossas nossos poucos entendimentos, nosso nível de conhecimento não nos permita a ver e entender o porquê de algumas das respostas que os espíritos nos dão a respeito das guerras. Mas os mais velhos, aqueles que buscam os livros, a história, eles começam a enxergar esta parte que, de uma certa forma, ela fica obscura, ela fica omissa, a visão do homem comum. E na pergunta 739, é perguntada aos espíritos os flagelos, os prejuízos, as destruições, o pior que a guerra nos deixa. E os flagelos destruidores têm uma utilidade, quer dizer, o sofrimento, a destruição, a catástrofe que vem, a catástrofe destruidora, acabando, destruindo, pondo tudo abaixo. Qual a utilidade disto? Do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam. É como se dissesse, vamos ver se pelo menos com relação à parte física, será que tem alguma utilidade? E os espíritos respondem, sim. Algumas vezes eles mudam as condições de uma região. Mas o bem que deles resulta, frequentemente, só as gerações futuras o sentem. Ora, e aí vamos tomar, por exemplo, um grande tsunami. Né? Vamos dizer, uma intempérie que a natureza nos traz e que destrói de uma forma avassaladora. Se nós formos buscar a história, se nós formos acompanhar os acontecimentos após um evento desse, nós vamos, na maioria das vezes, identificar um crescimento, um desenvolvimento fora da média normal. A mesma coisa acontece, certamente, no caso das guerras. Né? E aqui eu me lembro, como exemplo, que todos temos conhecimento, na Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945, onde o Japão, com aquela bomba atômica que foi despejada lá no solo japonês, destruiu duas grandes cidades, Hiroshima e Nagasaki. Então, hoje, essas cidades, elas de 1945 para cá, pouco mais de 60 anos, elas desenvolveram um nível de evolução, um nível de crescimento que não é o comum, não está na média normal. Está num nível bem acima e hoje são cidades de um desenvolvimento extraordinário. Então vejam, senhores, que as coisas de Deus, às vezes, têm sinais que nós não percebemos. Tem
resultados que nós não enxergamos. E muitas vezes, mesmo no caso das guerras, causadas pelo instinto animal nosso, o instinto animal do homem, sobrepondo a sua parte espiritual, a sua parte moral. Então, compreendemos com isso que Deus permite a guerra para que possamos evoluir enquanto sociedade, durante o tempo que nos for necessário deste tipo de flagelo acontecer. Então, tudo conforme o comando divino, tudo tem um resultado final, tudo tem uma causa e tudo tem um resultado que muitas das vezes, pela nossa pouca visão, pelo nosso nível ainda incipiente de conhecimento, de percepção das coisas, não atentamos, não enxergamos e às vezes cometemos muitos deslizes e muitas, eu diria, irresignações contra Deus. Às vezes até nos revoltando, né? Pensando que aquilo é o mal que nos trouxe a nossa destruição total. E, na verdade, algo diferente está por vir. Então, meus irmãos, se faz também uma interrogação com relação às pessoas que fomentam a guerra. As pessoas que fomentam as guerras, que se comprazem com isso, também estariam praticando a lei de Deus? É uma pergunta bastante pertinente. Os Espíritos respondem não. Deus não encoraja a guerra. Ela é mera consequência da nossa natureza enrijecida no mal. Nós, em nossa perfeição e nossa teimosia, é que buscamos forçar as situações a acontecerem à nossa maneira. Acontecer o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso objetivo, aquilo que para a gente, na nossa visão, vai ser o melhor. Então, essa nossa ansiedade para estarmos certos e nosso orgulho criam situações que levam a guerras, principalmente em esferas políticas e de poder. Essas pessoas, elas transgridem a lei de Deus em benefício próprio. Mas como diz o Evangelho de Mateus, mais uma vez, em verdade, citação de Jesus, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Quer dizer, gente, nada fica sem a devida reparação. O homem, no dia que entender isso, ele passa a errar muito menos. Ele passa a efetivamente dar um salto de qualidade na sua vida. Porque aquele que ama, aquele que está disposto a servir ao próximo, aquele que ama a si próprio, que é fundamental que nos amemos. Porque se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar o próximo? Algumas pessoas têm um entendimento equivocado. Não, isso é um amor egoístico, isso é um amor de prepotência, você só... Meus irmãos, o egoísta, ele não gosta dele não, ele gosta das coisas, da matéria, dos interesses, mesmo sofrendo por eles. O egoísta não é um homem que tenha paz interior, não é um homem harmonizado, não é um homem que viva
Jesus no seu coração. Não. Ele vive numa constante busca louca. E isso o martiriza profundamente. Isto não é autoamor. Como é que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo se eu não tenho este amor? Se eu não internalizei ainda este amor? E está claro lá no mandamento maior. Amar ao próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, eu vou buscar o amor externo para dedicar ao meu próximo, porque eu não tenho dentro de mim. Então, o amor, o auto-amor, o amor próprio, ele é fundamental. Eu diria que ele está exatamente na base dessa estrutura dos 2 mandamentos maiores que Jesus nos trouxe. Até para amar a Deus, é importante que você se ame, porque quando você está se amando, você está agradecendo a Ele. Você está agradecendo o sol, a terra, o mar, a tua saúde, a tua família, a tudo de bom. Porque você sabe que foi Ele que fez por onde você. Embora os Espíritos falem que nós temos aí o nosso merecimento, né? As nossas necessidades, porque Deus é justo. Ele não seria justo se desse a um e não desse a outro, sem nenhuma justificativa. Então, aquilo que você consegue, apesar de merecimento, de necessidade, mas consegue pela misericórdia de Deus. Porque Deus não quer nos castigar. Deus está a todo momento a velar por nós. Até nos nossos sofrimentos causados por nós, Ele está lá presente para minorar as nossas dores. Por isso que devemos, nas nossas agonias, pedir forças, em vez de pedir que tire de nós o sofrimento. O sofrimento ele é necessário. É uma situação que ela vem em resposta aos nossos atos no pretérito. Então, peçamos a Deus, já que nós temos a convicção de que Ele está ali, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele vela por nós, peçamos força, peçamos condição para que nós vençamos as dificuldades que se apresentaram. E aí, ainda no Livro dos Espíritos, também tem uma pergunta interessante, que é feita aos espíritos. Que se deve pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? Por aí é uma situação mais complexa, mais grave. Que se deve pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? Porque vejo os senhores que a história da humanidade nos diz que geralmente nos grandes conflitos, nas grandes guerras, nas grandes revoluções, nos grandes combates que ocorreram na humanidade, sempre tem alguém que tinha interesses escusos. Porque, avaliemos, se decide uma guerra numa mesa de reunião, mas quem vai não são aqueles que estão nessa reunião. Quem vai são pessoas que nem se imagina de onde vem a quantidade, o volume de pessoas que vão ser sacrificadas em nome de um sentimento patriótico dentro de uma concepção de defender a pátria, de defender um direito, de defender algo que se julga ser de posse de propriedade coletiva. Mas nós sabemos, e a história nos conta, que nessas situações existe aquele que fomenta, que impulsiona, que faz todas as artimanhas para que o combate ecloda, e são por interesses
individuais dele. E então vem essa pergunta: que se deve pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? E, lamentavelmente, sei lá, eu acho que quando passa tudo, ele vai ver que não valeu a pena, que ele destruiu a muitos, e em muitos casos se destrói também. Em muitos casos eles vão na avalanche da destruição. E os espíritos respondem: esse é o verdadeiro culpado e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que tenha sido a causa. Pois responderá por todo homem cuja morte tiver causado, para satisfazer a sua ambição. Então, ainda mais um pouco à frente, no Livro dos Espíritos, estudando esse assunto de guerra, nos veio outro assunto e que nos trouxe algumas dúvidas. Dúvidas que nós tivemos que estender um pouco. Se a guerra é um mal ocorrido do nosso livre-arbítrio, se a guerra é um mal ocorrido do nosso, quer dizer, consequência do nosso livre-arbítrio. Não foi Deus que instalou a guerra. A guerra veio porque nós, através dos nossos sentimentos, do nosso instinto animal, das nossas ambições, do nosso egoísmo, criamos. Então veio através do nosso livre-arbítrio. Seria condenado o soldado que, estando em uma guerra, mata o seu semelhante? Seria condenado o soldado que, estando em uma guerra, mata o seu semelhante? Ora, vê o seguinte: a morte de um semelhante é sempre um crime diante da lei de Deus, salvo em caso de força maior, onde o seu instinto de conservação compele o homem, leva o ser a agir de forma a preservar a sua própria vida. É automático. No momento em que você se vê correndo o risco de morrer, que você, num ato assim, que nem você mesmo explicaria, você toma atitudes e consegue, às vezes, pôr fim à vida do adversário. E é contemplado tanto aqui nas leis dos homens, né? É um atenuante muito grande no caso de você cometer um crime, mas por estado de necessidade, né? Por uma situação que era você ou o seu adversário. Então, são situações que existe aí uma atenuante quando o assassinato acontece, quando você está a preservar a sua própria lei, a sua própria vida, a sua própria existência. Durante a guerra, o soldado está sob o comando de algum responsável e encontra-se numa situação delicada. Talvez, neste caso, o estado de necessidade seja muito mais aprofundado. Porque ele diz: se mata, estaria transgredindo a lei? Primeira pergunta. Mas se morre, por não se defender, não estaria praticando suicídio indireto? Porque nós sabemos que existe o suicídio indireto, existe o suicídio lento, existe uma gama de suicídios que não, a gente só lembra daquele formal que nós conhecemos, do cara que tira a vida dele de tal forma, de tal forma. Mas existe pessoas que se suicidam e nem, eu acho que desencarnam e vão descobrir depois. André Luiz foi um deles. Depois de desencarnado, depois de chegar lá naqueles umbrais e sendo taxado de suicida, foi que ele
ficou atônito sem entender tamanho enquadramento. Então, veja o seguinte, senhores, se na verdade existe um estado de necessidade, é uma situação complexa de que uma simples resposta talvez não satisfizesse, né? Não tem como abranger toda a gama de variantes de cada situação. Né? E o Livro dos Espíritos evidencia esta situação em termos gerais, na pergunta que ele faz aos espíritos, dizendo o seguinte: o homem é culpado pelos assassínios que combate durante a guerra? O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Os espíritos respondem: não, quando ele é constrangido pela força. Ora, você tirou a vida do seu adversário, mas tirou numa condição que não dependeu da tua vontade. Né? Você tinha algo maior, mais forte, acima da sua vontade. Mas é culpado pelas crueldades que cometa e ser-lhe-á levado em conta o sentimento de humanidade. Nós, ao longo da história, a gente vê alguns quadros, algumas situações que um determinado adversário ali no campo de batalha, ele tem comportamento verdadeiramente cristão. Até mesmo quando ele está recolhendo os corpos dos adversários, os feridos, mutilados, ele tem uma conduta, ele tem um procedimento cristão. Ele trata bem, ele assiste, ele cuida, ele remedia, mas tem determinados irmãos que eles são cruéis, eles não têm nenhuma atitude cristã. Então, esses vão responder pelos seus atos desumanos, porque o adversário ferido, prostrado no chão, já à beira da morte, por que usar de crueldade? Pelo único fato de ser o adversário? Ele está ali, talvez nem saiba na mesma condição daqueles que estão ali vencedores. Porque a grande maioria são levados à guerra sem que eles tenham contribuído para isso. Foi uma decisão maior, foi uma decisão de uma hierarquia maior, de uma liderança que não participou. Então, não justifica determinado comportamento que não seja comportamentos, que não sejam atitudes verdadeiramente cristãs. O assassínio sempre tem o mesmo grau de culpabilidade? É perguntado também aos espíritos. E os espíritos respondem: já o dissemos, Deus é justo. Ele julga mais a intenção do que o fato. Se a guerra é algo que é consequência do nosso grau de adiantamento, é certo que ela irá um dia desaparecer de nossa vivência, conforme, na medida que formos evoluindo como sociedade. Tal fato é expresso pelos espíritos na pergunta: a guerra desaparecerá algum dia da face da Terra? Parece com aquela pergunta do 1019 do Livro dos Espíritos. Um dia o reino de Deus se instalará aqui no planeta Terra? Essa pergunta é clássica, né? No dia que o bem, o amor ao próximo, a lei de amor e caridade se fizer presente em nossas vidas. E os espíritos respondem: sim, quando os homens compreenderem a justiça, ou compreender a justiça,
e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Não vai haver mais motivação para as guerras. Não vai haver mais causa para as guerras. Então, precisamos entender que a guerra é consequência de atraso nosso, de atraso espiritual. É consequência de nível de evolução ainda atrasado. E que leva a que nós hajamos de tal forma que não levemos em consideração a razão. Não sejamos racionais, mas predominantemente irracional e egoísta e orgulhoso. Razão essa que muitas vezes ela vem diante de uma situação de forte emoção. Então, meus irmãos, em linhas gerais, seria o que nós poderíamos falar a respeito deste evento, deste acontecimento denominado guerras, na história da humanidade e na visão da doutrina espírita. Precisamos ter esta clareza de que o que nós devemos buscar como espíritas, como cristãos, é contribuir para a instalação no planeta de uma sociedade fraterna, uma sociedade onde exista o amor entre os homens, uma sociedade onde exista a prática da lei de amor e caridade. Porque o maior postulado da doutrina dos espíritos e, logicamente, do Evangelho de Jesus é o fora da caridade e não há salvação. E como conceber sermos praticantes desta maior virtude, que é o fora da caridade e a salvação, convivendo com eventos como a guerra, ou as guerras. Então precisamos nos preparar, precisamos buscar entender de que certamente o caminho para a felicidade dos homens é o servir, o praticar o bem, o praticar no nosso dia a dia a lei de amor e caridade. Que Deus nos abençoe.